Olá, meu amor. Olá, boa noite, Boa tudo bom? noite. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, tudo Combinamos. tranquilo por aí? Combinamos? Sem Pensamos na mesma querer. cor? Viemos personalizado de audiência? Que é isso? Como você está aí? Como está o clima de São Paulo? Chovendo? Tá, não tá chovendo não, mas tá friozinho, tá ameno, tá gostoso, tá Boa tranquilinho noite, hoje. Camila. Tudo bem? Meu amor. Tá aí o pessoal entrando. Enquanto isso, eu vou te apresentar, gente. Esse é o Robson, amigo, querido, profissional incrível, sem dúvidas um dos melhores educadores que eu conheço e que eu tive a oportunidade de trabalhar no início da minha carreira. Ele já tinha aí uns anos, né, Robson? Já tinha uma estrada aí, né? Seguimos aí com amizade e trabalho juntos sempre. Se apresente, diga para eles quem é você. Boa noite a todas e a todos que estão acompanhando essa live, que vão acompanhar, né? Porque agora a gente tem a opção de deixá-la para a eternidade salva. Eu sou o Robson Salvador, eu sou coordenador pedagógico da OPE Educação, que é um material que trabalha educação socioemocional, de projeto de vida de crianças e adolescentes pelo país inteiro, e uma das escolas que trabalham com esse material é o ENSC, que eu tenho o prazer de trabalhar há alguns anos, né? Já temos uma parceria de longa data e Natália é uma pessoa muito querida que, além dessa parceria profissional, nós temos uma relação de história, de encontros profissionais, né? Que Sim, provavelmente o Papai do Céu tenha providenciado ao longo dessa nossa história, né? com certeza. Estamos aí juntos. Eu era coordenadora de uma escola em São Paulo e o Robson atuava lá como professor de arte. Foi assim que a gente se conheceu. Estamos aí ó, com a Sheila. Oi, Sheila, que era nossa chefe lá. Ah, nossa diretora Tá, Sheila, nos prestigiando. que E hoje nós bênção. vamos conversar um pouquinho, né, sobre o que podemos colher de aprendizado aí no meio disso tudo. Antes de começar com as perguntas que eu fiz aqui para você, gente, para quem não me conhece, eu sou a Natália, né? Tem gente que não é da escola, eu sou coordenadora pedagógica daqui da escola. Nossa escola fica em Sergipe. Nós trabalhamos com a PE aí que o Robson comentou. E queríamos conversar um pouquinho, até porque teríamos um encontro com os pais que a gente teria agora para conversar sobre isso tudo. E, infelizmente, como não podemos fazer isso pessoalmente, resolvemos fazer essa conversa, né? E a primeira coisa, eu não sei se você conhece, tem uma pensadora bem bacana, atual, que chama Viviane Mosé. E ela tem um vídeo no qual ela fala, maravilhosa, né? No qual ela fala assim, Ela me responde nas redes sociais. ela também me responde, ela me marca, tá? Quando ela me marca, eu fico, ai meu Deus, ela me marcou. Vamos marcar ela aqui, inclusive, para ela nos ver. Eu estou engasgando, tá, pessoal? É emoção, eu sei, entendo. A emoção, é saudade. Eu estou há 5 meses sem ver essa pessoa pessoalmente, morrendo de saudade. Não vou para esse âmbito para não chorar. Então, ela tem um vídeo que ela fala sobre o sofrimento. E é óbvio que todos nós agora, acho que não tem um brasileiro que não esteja sofrendo com tudo isso que tem acontecido, né? E ela fala que o sofrimento, ele rasga a nossa alma para ela se tornar maior. Então eu queria começar com essa provocação, assim. E aí eu fiz uma pergunta que tem a ver com isso e queria te fazer. Eu tô com uma cola, estou num jornal, gente. Vamos lá. Por muitas vezes, né, o ato de amadurecimento vem com situações que nem sempre são boas. Muitas vezes a gente tem aprendizado depois de um sofrimento, né, depois de uma dor. Então, eu queria saber como você enxerga essa situação mundial que a gente está vivendo para além da dor, né? Sair um pouquinho desse aspecto que é muito real, infelizmente. Muito real, muito clássico, muito óbvio, que a gente já sabe, né? Então você falou uma coisa bem legal, que é da dor. A dor, ela existe, ela tá aí. É o que a gente fala em projeto de vida o tempo todo. Não é só expor o fato, ou só falar dessa tragédia, dessa coisa que nós estamos vivendo, mas o que eu faço com ela?
O que que eu faço com essas situações, né? Então, a coisa mais importante em todo esse processo é se perguntar, se responder também, né? Porque não basta uma pergunta se você não tem réplica, se você só fica se questionando. Mas quando eu jogo para esse mundo de fora e transformo isso em atitude, em ação, a coisa muda um pouco de figura. Então, a grande questão é, o que que você faz com isso? Qual é o seu projeto de vida apesar disso? Né? Então, eu vou falar um pouquinho do meu exemplo. Eu também adoro viajar, estar no Nordeste, pegar a estrada, visitar a escola Você trabalha presencialmente. viajando, inclusive, né? Eu trabalho viajando, eu trabalho no avião o tempo todo. Se eu fosse uma pessoa muito pessimista sobre a vida, ou sobre as possibilidades que a vida nos dá, eu estaria em depressão ou só reclamando, me queixando. A questão é, o que eu faço, que oportunidades eu acho nesse lugar? Eu transformei meu quarto num escritório. Eu coloquei esse chroma key aqui para fazer vídeos que eu perco fundo. Eu estou com uma lâmpada aqui e outra aqui, que é para dar uma visibilidade legal para as lives, para os vídeos, para as interações. Tem um Você teve microfone que se para captar reinventar, né? som. Oi? Teve que se reinventar. Se reinventar, achar em mim coisas, competências e habilidades sei lá, que pudesse utilizar e aplicar nesse lugar. Então a grande questão é, o que que eu faço com isso? Se eu vou virar escravo dessa minha dor e não vou ajudar, vou usar a metáfora, né, da sua fala, de rasgar, se eu não ajudar a rasgar essa dor para eu crescer, eu ficar lá só na vaidade, no amor e no apego a essa dor, eu não cresço. Eu não crio disparadores para desenvolvimento. E aí eu viro a pessoa da queixa, a pessoa do mimimi, que é em mim, né? Né? Mimimi vem do me, em mim, né? Só comigo, me comigo. E eu não possibilito, não crio situações além. Um exemplo, a live. Se eu estivesse nessa situação, eu ia falar assim, ah não, já deu o meu horário de expediente, ah não, o horário de comercial, não gente, é mais, o quanto eu posso me doar apesar disso? Seria um limite horário de expediente, que não é um limite. Seria um limite a pandemia e a quarentena. Não me é um limite, né? É uma proteção, e como eu lido com esse momento que é passageiro. Né? A ação, eu acho que é a grande resposta a essa E primeira provocação. entender isso, né? Isso que você falou é bem importante. É passageiro. E tem algo que eu acredito muito, e eu sei que você também acredita, porque quando trabalhávamos juntos já discutíamos muito sobre isso, e na nossa amizade mesmo a gente discute, que é a questão da troca, né? Você fazer uso do que você sabe para passar para outra pessoa, para trocar. Então, esse é um momento que, por exemplo, tudo isso que a gente está pensando pode ajudar alguém de repente. Pode clarear alguém que está ali no escuro e está estagnado, porque muitas pessoas hoje se encontram estagnadas, né? Teve até uma live que a gente fez aqui com um psicólogo e a gente falava sobre isso. Pessoas que já têm quadros de depressão, de ansiedade, elas estão estagnadas, né? E isso não leva a gente para lugar nenhum. A gente tem que, claro, entender, é difícil, tá complicado, sim, mas o que que a gente vai fazer? O que que a gente pode fazer com isso? Que ação? É o colo com mola, né? É o colo com mola que o Léo Freiman fala, né? Eu pego a situação, eu pego o sofrimento, eu pego essa crítica, mas o que que eu faço com ele, né? Colo com mola. Porque senão a gente fica estagnado, né? O Cortella fala uma coisa que eu acho bem bacana, que é assim, a gente não pode nem ter o ímpeto inconsequente, né? Olhar para essas situações e sair fazendo coisas sem pensar, sem calcular, né? E ir fazendo um monte de coisa, mas também a gente não pode ficar parado, estagnado. É assim mesmo. Quando passar, a gente vê. Tá, mas quando vai passar? A gente não sabe. Não né? sabe. Exato. E aí, com isso, né, com a quarentena, surgiram muitos materiais, muitas lives, muitos livros, muitas palestras, muito tudo, né? As pessoas estão recebendo uma muitas lives. Muitas lives, que estamos fazendo uma aqui. Fazendo uma live para falar que tem muita live. Mas a gente, na verdade, na época que a gente vive, nós já temos uma surra de informações, né? Nós temos que cuidar muito desse filtro. O que eu vejo, o que eu acesso, o que eu sigo, o que eu estudo, porque senão a gente fica estagnado, né? E aí, com todo esse entretenimento e tudo isso, isso é saudável? Você acha que guardar o sofrimento, né?
colocar ele ali no cantinho e se ocupar a maior parte do tempo também é saudável? Você acha que esse sofrimento tem que ser ignorado ou não? Como a gente lida? Eu tava aqui procurando caneta, não achei caneta, vou usar esse lápis aqui mesmo. Ah, Quero que tá aqui no meu alcance. olha, eu tenho. Olha, que coincidência! Não, não, não. Se combinasse, não é possível. Não é sempre possível. Volta na pergunta. Tá, o momento de ócio, ele é positivo. Eu preciso estar comigo também. Talvez o maior desafio desse momento, eu acho que as pessoas, o que está fazendo mais as pessoas sofrerem, é justamente a dificuldade que as pessoas têm de estar consigo, de estar com você, ter você como companhia, ter a sua família como companhia, porque a gente sempre fala, não, a gente tem que privilegiar o trabalho, porque a gente passa a maior parte da nossa vida dentro da empresa, dentro do trabalho. Nós estamos a maior parte da nossa vida dentro de casa com a família. E como está o cuidado? Como está o relacionamento com essa família? Está vindo à tona uma série de coisas que você foge trabalhando, que você foge viajando? Isso tudo tem que estar. Então é importante que que eu cuide de mim. Importantíssimo. Outra coisa que você falou que é legal, que é o... Você está agora, por exemplo, convivendo muito mais com a sua família que você mal estava podendo interagir de tanto viajar. E como assim você não vai conseguir lidar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua sobrinha? Como assim? É uma grande pergunta, né? Tem hora que eu falo assim, não, eu decidi, agora eu vou morar sozinho, porque olha, deu essa questão de família. É normal. Assim como a gente está na empresa há muito tempo, o convívio gera. O convívio gera atrito. Se eu não convivo, eu não tenho potencial para atrito. Se eu convivo, acontece de ter atrito. É natural. Isso que a gente tem que entender. Você falou uma coisa muito legal aí, Natália, que é o que audiência. Eu vou ser audiência do quê? Hoje eu posso escolher ser audiência de alguma coisa. Eu posso escolher não ficar num jornalismo sensacionalista que me faz mal. Eu posso escolher não assistir uma reportagem, uma coisa, que você vê que o grau de informação não é legal ou é legal. Eu posso escolher fazer uma curadoria. Vamos fazer uma curadoria do que eu vou assistir? Vamos cuidar da minha programação, né, de entretenimento ou não, ou de trabalho. Por exemplo, eu nunca fui muito de joguinho. Eu tô com um joguinho no celular que eu sei que às vezes eu preciso focar em outra coisa, porque o ritmo tá acelerado. Porque é a forma de focar. Eu tenho Netflix, vejo uma série, né, lógico, num lugar privilegiado que nós somos, que temos internet, temos tal coisa, né, estou discutindo nesse contexto. Mas a questão é, quanto eu cuido de mim? O quanto eu faço carinho para mim? Né? Eu vou falar de alimentação, um exemplo. Se eu falo pro meu cachorro, não pode dar isso pro cachorro, por que eu dou pra criança? Se a gente sabe que assistir esse tipo de coisa violenta ou com só programação de morte, de sensacionalismo, faz mal, por que eu vou assistir? Por que eu vou fazer isso comigo? Né? Se eu... mas eu quero me manter informado. Então escolha um bom jornal que não vai fazer sensacionalismo com a situação. Não fica se alimentando disso o dia inteiro. A gente tem se alimentado do quê, né? Eu acho que isso se aplica, até eu tenho pensado muito nisso em relação à leitura. Eu gosto muito de ler, leio muito. Mas eu tenho um super filtro, assim. Se eu tenho que ler o que me faz bem, o que me interessa, o que vai agregar. Isso se aplica ao que a gente vai comer, ao convívio, com quem eu vou falar, né? Eu tenho me isolado, eu estou conversando com os meus colegas, eu mando uma mensagem, eu faço uma chamada de vídeo. Você está falando isso para você mesma, é isso? Você está direcionando isso para as pessoas e está trazendo para a sua prática. Que bom! Vai lavar roupa suja aqui no meio da live. Gente, é porque eu tenho essa dificuldade. Tem essa dificuldade, tem que assumir, né? Porque é isso, e eu me cobro muito isso, porque é o que me faz mal, porque às vezes a gente fica tão fechado, né? E aí se você não troca, você enlouquece, né? É isso. E é legal expor esse lado humano, viu, Natália? Você expor seu lado humano, eu expor o meu lado humano, para a gente mostrar para as pessoas que de repente estão acompanhando ou nos olha como ídolos, como pessoas que está numa posição de destaque por sermos coordenadores intocáveis, e que nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas humanidades, como todo mundo, e que juntos providenciamos isso, né? E é muito interessante que aí eu aproveito para citar Paulo Freire. Quanto mais a gente conseguir aproximar o discurso da prática, reduzir essa distância de discurso e a prática, melhor é para nós. Melhor é para todos nós, né? Melhor para as nossas relações. É o que eu falei de novo, o cuidado comigo mesmo. O quanto eu estou cuidando de mim.
Então, quer dizer, colocar uma máscara é cuidar de si. Conseguir fazer um isolamento, uma quarentena decente, é cuidar de si. Sim. E de mim, da família, e dos meus queridos, dos meus entes, tudo isso é cuidado. Em relação a isso que você está falando de cuidado, eu tenho pensado muito numa coisa que eu acho que é muito importante agora no momento de quarentena, que é a questão de pequenas vitórias, sabe? Eu acho que a gente tem que passar a dar mais valor. No meio disso tudo, as pessoas já vêm dando mais valor ao simples, né? A gente está percebendo como simples, tomar um café à tarde com um amigo, a gente não pode mais. Então, isso é muito simples. Só que isso também deve se aplicar ao nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Pequenas vitórias, né? Se você tá triste e naquele dia você conseguiu se levantar, se arrumar, né? Tomar um banho gostoso, conversar com alguém, comemora. Essas pequenas vitórias têm que ser vencidas. E isso faz muita diferença. Para tudo, para o modo como a gente se sente, né? Isso tem um pouco a ver com a próxima questão que eu quero te falar. Eu acho que uma coisa bem importante que você falou é a questão de se humanizar, né? Tá tudo bem, sabe? Ah, mas tem dia que eu tô muito nervoso. Tá tudo bem. Tem dia que eu Tem tô dia que eu chorando. choro. Tá tudo bem. Você é ser humano, nós somos vulneráveis, né? A gente não tem como dar conta de tudo o tempo todo, de todas as formas. Então a gente tem que entender isso e entender que o sofrimento pode sim trazer também coisas boas. Quantas pessoas que passaram por coisas assim dificílimas, de drama pesado mesmo, sei lá, pessoas que perderam um filho, uma criança, e depois disso germinou algo incrível dentro da pessoa, mesmo no meio da dor. Então, compreender o sofrimento e tirar lições dele, você acredita que é conformismo ou é evolução? Como é que é? Compreender? O sofrimento e conseguir tirar lições do meio dele, é conformismo ou é evolução? É evolução, porque como se conformar é não se mexer. Não criar nada que te impulsione a uma melhoria, a uma vitória, né? São coisas distintas. Eu acho que é complicado quando a gente fala eu acho que até essa pergunta é bem complexa, né? Se alguém pensa que o sofrimento, ou como lidar com ele, é conformismo, é uma estagnação muito grande. Então eu tenho que Mas usar isso como uma forma de movimento, de infelizmente ainda existe. desenvolvimento. E aí, quando você vê isso, quando você fala assim, ah, mas eu enxergo que no meio do sofrimento eu posso colher boas coisas. Ai, você é muito, nossa, é muito Pessimista, esperançosa, você credo. tá vendo, não, você tá vendo a vida de um jeito muito bonito, né? Não é assim, não. Gente, Olha, tudo tem é momento. sofrimento. Aprender é sofrimento. Acordar cedo é sofrimento, né? O Ai, eu achei que frio você te faz gostava de sofrer. acordar às 5h30 para trabalhar. Não, gente, o cérebro do ser humano quer acordar 9, 10 horas da manhã. A gente se acostuma, a gente se habitua a É isso, né? necessário, né? Porque é necessário, mas tudo, onde não tem sofrimento? Tudo é sofrimento. Se preparar para uma live é sofrimento. Me dá um negocinho toda vez que eu vou fazer live, dá uma dorzinha de barriga, às vezes tem que correr pro banheiro fazer um pipi antes de começar para conseguir fazer bem. Isso é sofrimento. O problema é que a nossa cultura cria é, ao redor do sofrimento, ao redor do amor, ao redor dos sentimentos, a gente cria um estigma sobre as coisas muito ruim. Então, é natural sofrer, é natural chorar, tudo isso faz parte da realidade humana. E é isso que a gente fala em OPE. Nós abraçamos em OPE, em autoconhecimento, todos os sentimentos, principalmente para os pequenos, reconhecendo que ele existe e aprendendo a lidar com ele. Seja o conhecimento que nós julgamos positivos ou que nós chamamos de negativo. Porque, e aí eu vou lembrar do filme Divertidamente, né? Olha lá na tristeza, quantas coisas boas surgiram por meio da Através experiência de tristeza, né? Isso precisa estar claro pra gente. Só que a de nossa cultura muitas vezes nos impede de transcender esse lugar. Porque é muito. Eu acho que quando você ensina para a criança, por exemplo, sobre resiliência, você está ensinando que a vida é um pacote completo e ela não é um pacotinho, uma caixinha de alegria, felicidade e conquistas. Você vai ter queda, você vai ter coisas que você não vai conseguir, você vai ter sofrimento, você vai ter frustração. E aí é assim que você ensina que, ó, você vai cair, mas tá, você tá aí caído, você quer ficar caído, né? A coisa mais importante que você tem que fazer para sair do fundo do poço é parar de cavar. O que você vai fazer para sair daí, para sair desse lugar, né? É complicado.
O que Complexo. é bem complexo. O que você acha que vai mudar no mundo depois da pandemia, de modo geral? Olha, tem hora que eu acho que vai mudar tudo, tem hora que eu acho que não vai mudar nada, né? As pessoas me deixam muito confuso. Né? Cada hora a gente pensa por uma coisa, é tudo muito novo. Eu acho que o que é irreversível é o que a gente descobriu, o que a gente tem descoberto sobre as pessoas, sobre as relações, sobre o que é possível fazer em outros ambientes. Né? Eu descobri, por exemplo, na assessoria pedagógica, que eu estou conseguindo atender muito mais e melhor as escolas desta forma do que presencialmente. Lógico que a gente gosta do tato, gosta da presença, gosta do afeto, mas olha como eu consigo fazer live com. Se eu quiser fazer uma live com uma escola por dia, eu faço. Tá. É Em outra possível, época, eu né? teria que viajar quilômetros, pegar a estrada para chegar e fazer uma reunião presencial, né? E outra coisa, esse material filmado pode ficar gravado e vira conteúdo para a humanidade, então existe o potencial de democratização desse lugar. O aluno falava muito que, meu Deus, eu tenho que ficar sentado. O aluno, o educador, todo mundo sempre criticava, né? Vamos ter que ficar sentado 6 horas numa sala, em fileiras, ouvindo o professor dando o mesmo modelo de aula. Opa! Agora aconteceu uma coisa que mudou tudo isso. É. Agora aconteceu uma coisa que te provocou a pensar as metodologias ativas, a trabalhar a autonomia do aluno, a trabalhar tantas outras coisas que a gente ficava lá refém, querendo que acontecesse, querendo implantar. Pronto, temos a faca e o queijo na mão. O que a gente faz? Reclama. É. Ai, Eu meu Deus, eu não também. aguento mais, quero voltar à vida normal. A gente tem que olhar o quão insatisfeito nós somos com tudo. Porque antes da pandemia eu estava insatisfeito com a minha realidade. Agora você tem outra realidade para aproveitar e você reclama da outra realidade. A E questão é, quando o voltar que ao você está normal, é fazendo com capaz de isso? haver reclamações. Ah, não, eu queria ficar não, do jeito que estava na quarentena. Eu vou falar, porque olha, tá bem interessante esse modelo. Eu acho que a gente foi tirado de um lugar que a gente já teria que ter saído há mais tempo. Então, por exemplo, digo como educadora, faz muito tempo que a gente teria que estar mais atualizado em questões tecnológicas. Só que como a gente tinha como fazer de outra forma, a gente ia, né? Não, depois. Cômodo, Não, confortável, vai empurra com a empurrando. E barriga, aí, de procrastina. repente, você teve que sair do seu lugar e falar, tá, o que a gente vai fazer? Como que eu gravo? Ó, tem que gravar para Uhum. amanhã. Mas como assim eu vou gravar para amanhã? Como que eu uso? Que programa que eu uso? E aí a gente teve que se reinventar de uma hora para outra, né? E E aí a gente uma tem coisa. dois tipos de pessoas, Nath. Quais? As pessoas que pegam esse desafio e tocam, e as pessoas que perecem. Aí eu vou falar do darwinismo, né? Seleção natural pura. Né? Eu não tô falando da doença, do vírus, né? Porque isso aí é todo mundo, é um risco de vida. Eu estou falando do desafio que a vida oferece. Como eu lido com essas minhas questões. Podia não ser a pandemia, podia ser ficar desempregado, podia ser ficar doente com alguma coisa, seja lá qual for o desafio. A gente tem dois tipos de pessoas. As pessoas que se revolucionam apesar disso, ou as pessoas que ficam morgadas e perecem por isso. Então, qual lado dessa linha você quer ficar? É o grande questionamento. Eu descobri que eu E quero eu, ser. e O eu Léo fico Freiman me falou isso, eu achei muito legal. O Léo Freiman falou: você quer ser o tipo de pessoa que precisa de ajuda ou você quer ser o tipo de pessoa que quer ajudar? Eu quero ser o tipo de pessoa que quer ajudar. Eu perguntando. escolhi e sou beneficiado ou privilegiado por isso, né? Eu pude escolher, tem gente que não pode, não podemos generalizar nada nunca, né? Mas a maioria das pessoas que vão assistir essa live provavelmente tem uma internet com acesso, provavelmente tem uma condição diferenciada e é para essa pessoa que nós estamos falando aqui. Para essas Sim. pessoas. Eu de fora, como coordenadora, eu olho de fora, né? Claro que eu estou dentro no processo, mas é um processo diferente. Então, por exemplo, mas eu tenho um professor, mas eu tenho que gravar, sei lá, 20 aulas na semana. Então, mas a coordenadora tem que assistir 100. Então, cada um tem a sua dificuldade, né? E eu de fora vejo o quê? Lidando com professores. Eu tenho dois tipos. Eu tenho aquele tipo, tá dentro do que você falou. Que, olha, já entendi, não vai ter jeito, deixa eu correr atrás, quero aprender, não sei, mas você pode me ensinar? Ó, eu vi que meu colega sabe, você tem como me ensinar isso? Eu vi que você fez um negócio no seu vídeo, legal, eu não sei fazer. Você tem como me ensinar? E a gente ainda tem
Isso eu vejo, eu tenho amigos professores, eu tenho professores aqui na escola que a gente mais tem contato com o professor, né? Daqueles que não, tô paralisado, não consigo, não consigo, eu não sei. Mas se você não quiser aprender, se isso não vir de você, essa vontade, não vai acontecer. E A perece muito neurociência mais. fala, a neurociência fala exatamente isso que você trouxe. O cérebro ele tem plasticidade. Não tem idade para parar de aprender. Você aprende sempre e de tudo e o Não tem tempo tanto, todo. né? Não tem uma quantidade É, não limite. tem isso. E isso que eu falei das duas pessoas que você corroborou aí, quem fala disso é a Carol Dweck. A Carol Dweck, ela fala do mindset. Ela tem um livro chamado Mindset, que ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento. O mindset fixo é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci Eu, assim, vou ser sempre assim. Gabriela, né? Vou morrer assim. E tem o mindset de crescimento, que é aquela pergunta: o que eu faço com isso? O quanto eu posso revolucionar, mudar, me adaptar, né? É esse lugar que a gente está discutindo. sim. Tem uma coisa que é legal, porque além de como você trabalha com o OPE há muito tempo, mas você esteve em sala de aula, né? Você sabe Sim, foi como é professor disso. ser professor nesse momento. E a gente sabe quais são as dificuldades que os professores estão passando. E eu queria saber assim de você, o que você acha que como professor, como educador, o que essas pessoas estão aprendendo agora, né? De que lugar que elas estão saindo? Ótimo. Primeira coisa, o professor, ele não é o sabichão do mundo. Isso já é muito positivo, porque te coloca no espaço de sujeito-sujeito. Porque normalmente a gente aprendeu a ter uma relação de professor-aluno de sujeito-objeto. Eu sou o cara onipotente, onisciente, onipresente, sei de tudo, e o aluno é o sem luz. Vem lá do iluminismo, né? Não tem luz. Isso já mudou. Hoje nós temos uma relação sujeito-sujeito. Se duvidar, meu aluno, em alguns assuntos, sabe até mais do que eu. O que, Não que eu tem vou fazer com dúvida. isso? É. Eu vou me apropriar disso. Eu vou trazer esse aluno como alguém que vai compor, construir o conhecimento comigo. Então, o professor ele é um mediador. Por isso que a gente chama o professor de OPE de mediador. Ele vai fazer a mediação entre o professor, entre o conhecimento, entre o que ele traz, entre a informação, para que isso se transforme, para que ele discuta, para que ele experiencie. Por isso que a gente fala muito da experiência, da vivência em sala de aula, não mais na transmissão de conhecimento somente oral ou somente de leitura. É outro lugar. E as redes, a internet permite esse espaço, né? Então a mudança de papel é importante. Então é importante que o professor entenda que ele não precisa saber tudo. Ele pode ter um aluno assistente que sabe mais de tecnologia e que vai ajudá-lo nesse processo, né? Ele não tem que chegar lá e dar aula do youtuber. Primeiro, ele não é youtuber. Nós não somos youtubers. Nós não temos que dar aula como um youtuber. Lógico, a gente vai fazer o melhor dentro do possível. Vou me desafiar. Eu falo para você, professor, o que você está sentindo na sua barriga, na sua aflição, na sua ansiedade é muito parecido. Lembra quando você deu a sua primeira aula, que você tremia igual vara verde? É. A experiência é a mesma. Você está começando do zero de novo. Né? E agora, que tipo de adulto você se tornou? Você ainda, qual a distância daquele adulto que amava a educação e estava aprendendo o que era a sala de aula e queria inovar e fazer acontecer como sala de aula? E que adulto você é hoje? Que adulto você é hoje? Que experiência você tem hoje? Como você reage a essa frustração ou esse nervoso ao novo? Isso é uma coisa que você tem que reconhecer. O quanto você mudou? Você mudou para melhor ou para pior? Você acha que essa pandemia enalteceu ou trouxe à tona o melhor que você tem para entregar para a humanidade ou você está em débito? Tudo isso é importante que a gente reflita, pense. E isso não vale só para educação, não. Isso vale como pai, Não, é como pra... mãe, como ser humano, como médico, como presidente, como mundo. Isso tudo é o que eu estou deixando de legado, né? Se amanhã ou depois, se essa pandemia for mesmo muito mais séria do que parece e for mesmo muita gente sumir dessa existência, como as pessoas vão lembrar de você? Como as pessoas vão lembrar de você ao longo da sua vida e como vão lembrar de você após a passagem desse período ou após a sua passagem? É questão de legado. E o que Agora, se você estiver você muito vai preso ao seu lembrar, né? amor, o que, por exemplo, né? Disso tudo. Quando você olhar para isso que você falou é uma das coisas que você sabe que é assim, que mais me encanta, assim, me preocupa,
essa questão de legado, sabe? Eu penso muito sobre isso. O que vão lembrar da Natália quando a Natália não estiver mais nessa terra, né? O que vão lembrar? Eu sempre penso sobre isso. Então, por exemplo, trabalhei 4 anos no Interativo. Eu saí do Interativo, vim para Sergipe. Como as pessoas lembram de mim? Como a equipe que eu cuidei lá hoje lembra de mim? Né? Se eu sair daqui um dia, como as pessoas vão lembrar de mim? Isso é muito importante. E isso só é possível quando a gente dá o melhor. E dar o melhor, eu acredito muito que tem coisas que a gente tem que ter na vida, isso como professor e como pai, mãe, como amigo, como filho, enfim. Nós temos que fazer as coisas com amor. Eu sempre acreditei muito nisso. Claro que tem que ter o preparo, é muito óbvio, né? Só que se você tem o amor, você vai se preparar, você vai buscar melhoria. Então, é uma frase que eu repito muito aqui. As pessoas na escola estão enjoadas já de escutar falando nada que é feito com amor é pequeno. Nada. E eu acho que isso agora se aplica muito. E eu tenho falado muito com os professores, essa questão que você falou é bem importante, de não achar que os professores são blogueiros nesse momento. Os professores não são blogueiros. Não tem como você dar aula, mesmo para educação infantil, e você ser a Xuxa o tempo todo. Olá, criançada, tudo bem? Porque quando você está na sala de aula, você não vai ser assim. Então, eu acho que o que mais importa agora é o contato, é manter o vínculo de aprendizagem com os alunos, é manter o vínculo afetivo com os alunos. Então, é para isso que a gente está fazendo, né? São muitas coisas que nos movem. E eu acho que o que está fazendo você trabalhar tanto aí, eu trabalhar tanto aqui, a minha equipe trabalhar, todo mundo trabalhar, é isso, é a vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo, né? E eu queria saber, você tem 2 âmbitos aí que muito me interessam nessa conversa. Esse primeiro de educador, né? Você sabe todo esse lado. E você está vivendo o outro lado aí novo, né? Você está ajudando sua filhada a estudar, né? Então, querendo ou não, você está aí dos dois lados da moeda. E é algo que eu acho muito legal a gente conversar, porque muitas vezes os pais, as mães, acham que a gente também não se coloca no lugar deles, né? A empatia, ela vai muito além de uma palavra bonita. Ela tem que virar ação, né? E você tá vendo esse outro lado aí. Como é estar do outro lado? A Sheila que tá, não sei se ela ainda tá aqui com a gente, mas que é a diretora, ela é a diretora da escola da minha filhada. E eu participei de uma reunião de pais lá. Né? E eu validei bastante a ação da professora, porque eu tenho assistido a professora Vânia evoluindo absurdamente. Se eu pegar a primeira aula da Provânia nesse modelo e assistir a aula da Provânia agora, ela tá um espetáculo, ela tá se revolucionando. Ela já espelha o celular e mostra a coisa no próprio celular. Ela já faz as aulas e tem o zoom e tem a dinâmica dela. Nós vamos aprendendo a lidar. Só que o que acontece? Todo mundo começou a cobrar demais do ser humano como se ele já fosse desse lugar. Tem processo de maturação, tem processo de desenvolvimento e de todos os lados. Tanto da escola quanto da família. A família também teve que aprender e entender que ela não é professora, ela é tutora, ela é cuidadora, ela não é professora. Ela teve que aprender a baixar o ego e pedir ajuda para a pro quando ela não sabia alguma coisa. Não achar que tudo vinha pronto ou que ela tinha responsabilidade. A família também teve que aprender que ela fala assim, olha filho, eu sou boa em fazer comida, eu sou boa em fazer tal coisa, eu não sou boa, né? É igual aquele vídeo da criança falando assim, minha mãe não tem a mania de ensinar, ela tem a mania de fazer comida, e é verdade. Cada um tem a sua especialidade, e o papel do professor é ensinar. Seu lugar, né? Tudo bem. Os pais aqui que a gente não está esperando que os pais sejam educadores. Eles não são professores, eles são pais e mães, né? Cuidadores, exatamente. Esse lugar precisa estar muito claro. Então o pai precisa entender e reconhecer esse espaço. E o professor também, entender que ele... E outra, é importante saber a diferença entre EAD e ensino remoto. EAD, você tem uma pessoa dando aula para milhares. Não, nós continuamos no mesmo modelo. Aquela professora está cuidando daquele grupo de alunos com aquela dedicação para que ele não tenha mais perdas do que todos nós já temos nesse período, né? É para ele manter competências e habilidades. O jeito de fazer coisas. A gente só tem que mudar. Então, a diferença é, por exemplo, a professora estava lá com todos os alunos. Gente, quem fez a lição de casa, cadê? Agora ela tem que entrar em contato com aluno por aluno para pegar isso. E aí, em vez de ela pegar o papel, ela vai ver uma foto, um vídeo do que foi feito, né?
Em que horário, né? Porque o pai acha que a professora tem que ficar 50 minutos logada ali. Mas ele não sabe qual era a realidade da sala de aula presencial. A sala de aula presencial, enquanto um estava fazendo lição, ela estava corrigindo, olhando uma atividade de outro. Então tem uma dinâmica da sala de aula presencial que ela não tem mais na remota. Então quando alguém fala, o professor não está trabalhando, terceirizou para mim. Mentira, meu amor. Vem para a sala de aula experienciar isso. Se está difícil para você cuidar, se está difícil para você cuidar de 1, 2 em casa o dia inteiro na aula, imagina a pro que cuida de 40, 30, 20. Eu tenho aqui ontem, eu estava conversando com uma mãe e ela ficou muito surpresa, assim, e uma mãe super fofa, inclusive. E aí ela falou assim, Natália, mas é fácil, né, fazer um vídeo. Eu falei, mãe do céu, eu falei, mãe, às vezes o vídeo que vocês estão vendo lá de 20 minutos, ele demorou 4 horas para ser feito, gravado. Quantas vezes foi refeito? Pergunta para o Francisco e para a Silvana Pepe, minha diretora e meu parceiro de trabalho, como é. A gente fez reunião para planejar como ia ser o vídeo, quando o vídeo sair, então a gente grava e regrava. Eu fiz um explicando para professores como usar a Iônica. De verdade, eu gravei 5 vezes para sair um que eu ainda acho que poderia ser melhor. Porque a gente começa a entrar nessa relação da crítica sobre o seu próprio resultado, né? Porque você está se vendo, não é ao vivo. Né? A gente não se compara com outro colega professor, a gente se compara com quem vive disso. Eu fui fazer um vídeo da chamada dessa live. Eu até brinquei e postei um vídeo com os erros. Gente, aí o nome do Robson é Robson Quirino Salvador, só que ele usa Robson Salvador, né? Como eu falo? O nome artístico, o último sobrenome, né? Que é o que a gente usa usualmente. Agora eu errava uma coisa, aí eu ia falar uma coisa, eu errava, aí eu ia assistir e a gente fica se criticando, não tá errado. E aí eu até tenho falado com as minhas professoras, porque tem caso assim, que a professora tossiu e ela quer gravar tudo de novo. Eu falo, criatura, você tosse na sala. Humaniza. Fala, desculpa, não tem que estar perfeito. Eu engasguei, tá tudo bem, eu parei aqui, engasguei, bebe uma água, vou cancelar tudo porque eu engasguei, você é um ser humano, você não é um robô, né? E é o que eu falo, assuma a sua casa, você não tá na sala de aula, você tá na sua casa. Você tem filho, se o filho vir, pega no colo, às vezes minha filhada tá aqui, eu tô em reunião, se ela entrar aqui pra falar alguma coisa, fala assim, vem cá, dá um oi pessoal que tá vendo a live. Eu faço isso em live, eu faço isso em reunião, eu tô na minha casa. Tem cachorro que late, tem barulho, às vezes de dia tem vizinho fazendo construção, batendo alguma coisa. Assuma a sua casa do jeito que ela é. É uma realidade, vai humanizar inclusive a sua relação. O pai vai pensar, é verdade, olha, é uma casa. É isso que é remoto. É isso que é a intencionalidade do momento. Primeiro é assumir que lugar é esse. A Natália falou, a Nath, falou que a Isadora é a estagiária dela, que é a filha dela. Já tá aprendendo aí, né? Como você tem organizado a questão de ajudar a pequena com as aulas? Como você se organiza? A gente até fez, a gente tem um código, né? Ela que sugeriu mesmo. Tem uma campainha que aí fica ali, aí ela toca, se eu puder atender no momento, eu ouço, né, algo muito alto, se eu puder atender no momento eu pego e falo, vem. Às vezes ela a mesa tá aqui, tem a minha mesa aqui e tem o lado de lá. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, ela tá numa lição ou outra, entre uma ligação, um atendimento ou outro, eu vejo a liçãozinha aqui, na minha frente, tem a minha mesa. E ela tem 2 lados, fica parecendo um balcão. E ela vem e faz essa ação. E outra coisa importante, tem que... Não, é diversificado, depende da demanda. Tem demanda que ela faz sozinha, autônoma, tem demanda que ela precisa de ajuda. Ela tem o horário da escola que ela assiste às aulas, e importante, ela não é responsabilidade só minha, não. Não é porque eu sou professor que é só minha. Ela tem a mãe, ela tem a avó, tem mais pessoas que fazem essa circulação do conhecimento. Isso porque a gente mora na mesma residência. Não é porque tem que jogar lá para casa da avó, não, porque ela está em quarentena também, em especial a avó, né? É que aqui a gente tem uma dinâmica familiar. Porque uma coisa que eu escuto aqui dos pais muito é a questão que as crianças, mas ele não quer ver. Mas ele não tá assistindo, ele não tá motivado para assistir. Como você... Aí eu vou falar muito parecido que eu já vi na escola, né? Uma criança da educação infantil, num frio de São Paulo, chega sem casaco na escola, aí a criança fala, aí a mãe fala, ela não quis colocar o casaco. Como assim não quis, gente? Oi! Como assim não quis? Como assim não quis assistir aula?
Quem é o adulto da relação? Quem é a criança da relação? Então a bronca vai pro pai. O pai e a mãe precisam entender quem é o adulto da relação. Quem é que quer? Como assim a criança não quer assistir? A criança não quer ir para a escola. Então quer dizer que se ela não quer ir para a escola, eu tiro da escola e deixo ela em casa. Não porque tem uma lei que te obriga a ficar na escola. A mesma coisa. Às vezes a pessoa pergunta, e quando a aula vai voltar? A aula não parou. A aula continua. Ela está acontecendo dentro dessa forma que eu tenho. Então não existe esse papo de ele não quer. É o pai que está sendo omisso e não faz com que ele queira, por exemplo, né? Infelizmente, a gente tem escutado muito. A minha fala com os pais é justamente essa. Quem é o adulto? Você é o adulto. E também a questão de a criança tem que entender que é aula, é sério. Porque eu cheguei a escutar de pais que dizem, por exemplo, não, quando voltar, quando voltar o quê? As aulas não parou? O MEC jamais autorizaria, né, para a gente dar aula se não fosse valendo. Tá valendo, gente, né? E não é valendo nota, é valendo aprendizado. E os professores estão disponibilíssimos. Existe essa palavra? Eu inventei. Mas para atender, para, né? E entender também, eu acho que essa troca de empatia agora é muito importante. Então, a gente como escola tem que entender que é difícil para os pais, que é complicado, e nós somos os especialistas. Nós temos que ensinar, nós temos que dar subsídios para que o pai consiga ajudar a criança, né? Eu acho que isso tem que estar muito claro para a escola. E para o pai também entender que ali do outro lado existe um ser humano que também está difícil para ele, que ele está trabalhando 3, 4, 5 vezes mais do que trabalhava antes. Cada um tem que fazer o papel. E aí eu não estou querendo atacar a família, não é isso. Mas a família, ela tem se omitido durante muito tempo, né? A escola virou um depósito de informação. Só existe ensino socioemocional porque a escola não dá, a família não dá suporte socioemocional. Então, boa parte disso é uma omissão da família que ela foi convocada a cumprir seu papel na marra por conta da pandemia. O professor foi convocado a ter uma aula mais dinâmica, mais interessante para o aluno e para ele mesmo, na marra por conta da pandemia. Aí eu repito, família, o que você faz com isso? Professor, o que você faz? No começo eu comecei dando bronca em professor, agora passo para a família porque a pauta foi para a família, né? O que você faz com isso? Aí agora a escola do seu aluno virou a pior do mundo, né? Ah não, essa escola não sei o quê, vou tirar porque não sei o quê, porque eu tô pagando. Ué, a escola que você escolheu para o seu filho, que o seu filho está há anos, agora não funciona? Agora não presta? Né? É muito esse lugar. Então presta atenção que seu filho está te assistindo. É muito triste, porque às vezes pais que nunca participaram da vida dos filhos agora vem atacando a escola. E esse é um lugar que, se a gente chegar nesse lugar de atrito, só quem perde é a criança. Né? Só a criança. A gente tem que entender que, mais do que nunca, a união ela é que faz a força. Né? Se a família se colocar no lugar de, olha, me ajuda, né? E a escola está nesse lugar de eu te ajudo, me ajuda também, vamos fazer acontecer. É o que tem para hoje, diga, né? De forma mais chula, é o que tem para hoje. Aceita que dói menos. Não, e outra, eu não vou te comparar com menos, Natália. Né? Não vou comparar o seu público com menos, mas você ainda tem o privilégio de ter esse acesso. Você ainda tem o privilégio de estar numa escola particular. Você ainda tem o privilégio de ter uma conexão para assistir a aula. Agora, quando alguém não tem, eu até entendo, gente, quando alguém não tem esse recurso, não tem essa possibilidade e fala, olha, igual a gente vê muita matéria de gente sem acesso nenhum, eu entendo, não dá. Agora, se você tem, se você pode e você não faz, tem um recado para te dar, eu não vou dar aqui porque está sendo gravado. A gente tá lidando com coisas do tipo assim, mas ele não consegue assistir as aulas porque dá dor de cabeça, ficar no celular. Mas ficar no WhatsApp, ficar em joguinho, não dá dor de cabeça. Free Fire não dá dor de cabeça, né? Então, é bem complicado. Eu acho que o básico que eu mais queria, assim, nessa live, a gente conseguiu, que são duas coisas, assim, esse lugar, né? Como está o educador nesse momento, como está a família nesse momento, e entender a importância, mais do que nunca, da empatia, agora sim, né? Porque é fácil... Ó, Micheline aí, ó, Micheline falando que sempre esteve presente na vida dos filhos, ó que benção. Ela esteve mesmo. A Kelly arrasa. E ela, gente, eu tô achando sensacional, ela sempre posta as fotos das crianças. Ela tem sido, assim,
Muito, é lindo ver, gente. Você vê que tá do lado da criança ali, tá fazendo o máximo. Isso é muito bonito. Até parabéns, viu, Kelly? Você e a Kelly sempre participa mesmo de tudo com as crianças. Isso é muito legal, né? E eu acho que nisso, assim, a gente precisa. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que não é uma situação ruim. É óbvio que é ruim. Mais de 30 mil É pessoas péssimo. morreram. É péssimo. A gente está vivendo um momento horrível, mas no meio disso tudo que a gente ainda consiga tirar algo bom, né? O que a gente pode tirar de bom? Porque é muito fácil a gente falar sobre empatia, sobre autoconhecimento quando tá tudo bem, quando tá Uhum. tudo lindo, quando a nossa vida tá tudo tranquilo, Quero né? ver fazer e Agora, executar isso agora. que é o que você Tô preocupado com o coloca, tempo, hein? já tá acabando. Ó, a Tá Sheila falou acabando e eu uma sei que coisa você aí. tem uma relação de perguntas. Ela falou uma coisa ótima. Ela falou que famílias desorganizadas, desestruturadas estão apanhando, implodindo, né? E as organizadas estão amando a quarentena. Então é muita relação que você tem com a vida, a sua dinâmica de vida. Não vou falar só familiar, porque provavelmente essa pessoa está com esse mesmo tipo de situação em outras áreas da vida, né? Porque diz respeito a muito ao que eu cultivo ao meu redor. Eu vou Tem mais alguma terminar. pergunta aí faltando para a gente dar atenção para as pessoas também? Tem mais alguém, gente? Mandem aí alguma pergunta. Não, eu vou ver que tem no história, porque eu acho que a gente passou por algumas questões aí. A Veja aí. galera tá aqui, lá, o desafio é aprender com as limitações, o Doni falou, é isso mesmo. É o novo conhecimento, a Sônia passou por aqui, o novo conhecimento. Olha lá, o poder da escolha, a Ana falou, é isso mesmo, ó, o pessoal pegou um suprassumo bem legal. Né, o sofrimento é alicerce para o crescimento. Acredito que as pessoas dão valor ao mais simples, as coisas mais simples na educação e na vida estão fazendo sentido. Nossa, tem alguém na OP Educação batendo palminha aqui. Perguntas específicas eu não vi, eu vi algumas validações, alguns comentários. Eu vou terminar aqui com um pensamento meu, enquanto isso você vai pensando na sua fala final, que eu acho que um resumão, na minha opinião, dessa conversa o João falou aí. Você citou a seguinte frase: assuma a sua casa. As crianças devem assumir também? Como é que é? Assuma a sua casa? Não entendi essa Eu pergunta. também não. João, explica melhor aí o que você quis dizer, que eu não entendi. As crianças devem assumir, fala para ele, você citou a seguinte frase, João, assuma a sua casa. Ah, sim, 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 as crianças também. Entendi. Eu falei que ele tem que assumir é a casa do responsabilidade? jeito que ela é. A criança também. Não, não, assumir a Ah, casa, com sim. barulho, com Ah, ruído, com a dinâmica. Tem que assumir a a casa da gente. forma como ela é. Não tem que Exato. fingir um papel que não existe, né? Não vou fingir uma casa que ela não existe, né? Não sei se eu respondi. O barulho é Eu acho real, que né? Todos devem assumir todas as partes. Quando os professores estão dando aula, sim, gente, às vezes tem barulho de cozinha, tem barulho de panela, tem outros alunos, tem o pai trabalhando, tudo isso é real, né? eu acho que ó, Só que uma coisa. assim, o adulto tem responsabilidades maiores que as crianças. O adulto já desenvolveu uma autonomia maior do que a criança. Mas Né? Ele a Sheila sabe que ele falou uma precisa coisa. trabalhar. A Hã? Sheila falou uma coisa que complementa com o que você está falando, que eu acho bem importante. É bem, bem, bem importante que os pais entendam que ali a criança está em aula, né? Então, o máximo que a gente puder não interromper a criança nesse momento é muito importante, porque já demora ali para você entrar, né? Eu estou em aula, estou prestando atenção, aí a criança está construindo ali um entendimento e de repente ela é interrompida, né? Pelo adulto. O adulto também tem que entender que é a hora da criança estudar ali, né? Com A menos. Camila perguntou aqui, para a motivação das crianças, o que vocês indicam no retorno? Primeiro, o vínculo que ele tem com as pessoas, com os colegas. Não é só para o retorno. A gente não tem que pensar o mundo só quando voltar. A gente tem que pensar no mundo agora. Então a Agora. motivação é como criar relação, como falar com os colegas, e aí a validação é importante. É importante validar mais do que criticar. É importante falar sobre os acertos, falar sobre o que ele se dispôs, elogiar quando ele acordar para a aula, elogiar quando essa criança ela precisa de muito elogio nesse momento. Por mais que não seja o melhor papel do mundo, a melhor evolução desse aluno do mundo, mas
pequenas evoluções que ele tiver, as pequenas impulsos de vontade, de dinâmica, de responsabilidade, de autonomia, ela precisa ser validada. É isso que precisa ser treinado, né? E esse reforço positivo é muito importante, né? Porque ao contrário, né? Esses dias eu vi uma mãe, por exemplo, falando na frente da criança. Não, ela não gosta desse tipo de aula. Então, mas se você que é mãe falar isso do lado da criança, ela não vai gostar mesmo. Que Então, outro tipo de aula ela tem? dentro da minha fala final era justamente isso, assim. Eu acho que tudo é questão de percepção. Que olhar que a gente tem para isso? Qual é a nossa percepção? Se a gente olhar com mais leveza, se a gente olhar com o que eu posso tirar de bom nisso, em vez de eu olhar com o tempo em casa, com meu filho, por exemplo, eu olhar, nossa, que bom, eu consigo hoje fazer coisas que eu não conseguia fazer com meu filho, eu consigo dar uma atenção que eu não conseguia, eu não tinha tempo. Então, eu acho que tudo é o nosso olhar. Então, essa é o meu pensamento, assim, de fechamento. Eu queria saber qual é o seu, meu amor. O meu pensamento sempre, em qualquer circunstância, em especial nas difíceis, é de gratidão. Então eu paro para analisar e que eu tenho gratidão em poder compartilhar essa missão com pessoas pelo país inteiro, em gratidão em olhar para isso tudo e olhar para mim e ver o que eu estou sentindo e como eu lido com isso, gratidão em poder ter o benefício e o privilégio de fato ajudar pessoas a dialogar, sei lá, se nós temos tantas pessoas aqui na live, se algumas delas levar isso para si, melhorar a sua rotina em casa, no trabalho, com as outras pessoas, para mim é a grande missão. Se de repente eu vim para esse lugar de OP, eu vim para o mundo para fazer esse apanhado, essa chamada de atenção, esse carinho, essa informação, porque às vezes tem gente que vai levar isso muito a mal, tem gente que vai assistir a live e fala assim, nossa, aqui não sei o que, não precisava disso. Tem gente que vai falar assim, nossa, que legal, que ótimo. É o olhar, depende muito mais de você do que de mim. Se você está gostando ou se você não está gostando, depende muito mais de você do que de mim, porque o meu discurso é esse. Eu tenho uma série de lives que eu tenho feito que o discurso é parecido, porque o que me trouxe até esse momento de vida me formou a esse discurso. Se você gostar ou não gostar, quiser fazer a diferença na sua vida ou não, diz muito mais respeito a você do que a mim. Exato. Entende, Nath? Exatamente. É incrível. Eu acho que um pensamento bate com o outro, como sempre, né? Um dos motivos de ter convidado o Robson para essa live é justamente porque é uma pessoa que tem um pensamento muito humano a respeito de tudo, e eu acho isso muito bonito, e por isso que eu queria que quem não conhecesse pudesse conhecer. Eu queria agradecer muito, 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 muito por você ter aceitado essa conversa. Dizer que eu te amo, eu não vou esconder isso na live, porque estamos trabalhando. E que bom, né? Que bom que nós tivemos esse momento. E só para complementar, você falou humano. Quando a gente fala humano, normalmente as pessoas pensam de omisso. Muito pelo contrário. Ser humano é saber, inclusive, chamar atenção, repreender ou tocar em assuntos que são doloridos. Eu falo que, mas isso não é amor. Eu acho que onde tem omissão demais é onde não tem amor. Então eu não vou nessa live ser omisso porque tem cliente assistindo, porque tem pais assistindo, porque tem alunos assistindo. O meu papel é real. Eu acho que amor, humanidade é falar e discutir sobre realidade, né? Onde há omissão, não há amor. Onde há individualidade, não há amor. E é justamente isso que é bacana, esse olhar, né? Esse convite foi justamente por esse olhar, porque eu sei que o Robson, se eu falasse aqui algo que ele não concorda, ele ia ser o primeiro a falar, não penso assim, não. E é isso, é uma conversa real para pessoas reais. E foi uma conversa. Eu acho que é isso que falta na humanidade. Exatamente. Mas que bom. Vamos fazer uma pose para a gente tirar um print? Vamos, deixa eu ver. Pra quem? Tô bem? Tô cabeludo, ó. Não corto cabelo faz tempo. A roupa, gente. A gente arrasou. Agora. Muito obrigada, meu amor. E tira print da quantidade de pessoas, salva no IGTV, né? Porque às vezes as pessoas esquecem, porque isso tem que ficar pra gente aí. Sigam nas redes sociais, OPE_Educação, que é da metodologia, e siga meu perfil também, que é Robson O Salvador, né, no Instagram, para acompanhar outras lives e outras interações. Arrasou. Muito obrigada, meu bem. Um beijo. Tchau, eu que agradeço. Tchau, gente. Agradeço a todo mundo também pela presença. Muito obrigada aí pelos comentários, curtidas, corações. Estamos juntos. E tem um recadinho. Teremos mais uma live bem legal na próxima terça.
E também nós temos um aplicativo do OPE para Pais, né? Temos pais que Escola não para conhecem. Pais OPE. Exato. Então, quem não conhece pode entrar em contato com a escola para tirar as dúvidas, que tem muita coisa bacana lá, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada. Tchau, meu amor. Tchau.